Amém? Lucas capítulo 19. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Apressando-se, desceu e o recebeu como? O recebeu como? Com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorqui alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ler o versículo 10 juntos? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os teus olhos um instante. Ore ao Senhor agora. Peça ao Senhor para falar contigo nesta noite. Ah, Senhor, como é bom te louvar, como é bom te adorar, como é bom te exaltar. Espírito Santo, como é bom estar em tua presença, Senhor. Contemplar a sua formosura. E como é bom, Senhor, poder se assentar aos seus pés para aprender com o Senhor. Meu Pai, fale conosco nesta noite. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Fale com a tua igreja, fale com os teus filhos. Espírito Santo, toma o teu lugar aqui. Sopra sobre todos nós, Senhor. Sobre este que está em casa, cultuando ao Senhor da sua casa, devido a este momento que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, pelas redes sociais, porque através dela vidas têm sido ministradas e alcançadas. O Senhor faz e o Senhor realiza, em o nome de Jesus, amém e amém. Como o versículo 10 diz, o próprio Jesus afirma isso. Zaqueu, ele é um exemplo para todos nós, do propósito de Jesus na terra, do verdadeiro propósito de Jesus na terra. Zaqueu, ele é uma prova de que não existe ninguém tão distante do Senhor, ou tão perdido, que não possa ser salvo, que não possa ser encontrado. Amém? Quem era Zaqueu? Vamos entender um pouquinho quem era Zaqueu, de acordo com o que Lucas, médico, escreve, ensina, instrui. É interessante que Lucas, por ser médico, ele é bem detalhista, e ele ensina muitas coisas que muitas vezes os outros escritores não escreveram. O texto que nós lemos diz que Zaqueu
ele era publicano. O que era um publicano? Um cobrador de impostos. E muito mais do que um cobrador de impostos, Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Olha aqui para mim, o que Zaqueu era? Chefe dos cobradores de imposto. Ele escolheu esta opção, ele escolheu essa profissão por opção. Ele decidiu, e ele sabia das implicações que essa profissão lhe traria. Ele, como cobrador de impostos, uma vez aceitando ser cobrador de impostos, ele sabia que seria rejeitado pelos seus. Porque todo cobrador de imposto era tido como o traidor da pátria, o traidor dos seus irmãos. E os cobradores de impostos também, eles agora eram considerados impuros. Por que impuros? A grande maioria deles se tornaram ladrões. Ladrões. Eles cobravam mais do que era devido. Então, e eles se relacionavam tanto com judeus como com gentios. Ele tinha um contato, não relacional, mas ele tinha um contato no dia de cobrar dos judeus e também no dia de cobrar dos gentios. E por ter esse contato com os gentios, eles ficavam impuros, mais uma vez. E uma vez impuro, não podia entrar no templo, não podia se relacionar com Deus. Então Zaqueu, por opção, por escolha, por decisão pessoal, ele decidiu se abster do relacionamento com os seus irmãos, se abster do seu relacionamento com Deus, para se tornar uma pessoa bem-sucedida, de acordo com a luz da sociedade em si, até mesmo romana. Lucas vai dizer que ele era, além de cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos e era um homem muito rico. Rico! Interessante que Lucas fala um detalhe, que certo dia Jesus estava passando em Jericó e Zaqueu tem o desejo de conhecer, de ver quem era Jesus. Só que ele era baixo, de pequena estatura, ele era baixinho. Só que o fato dele ser baixo não limitou ou não impediu de conseguir aquilo que ele queria. O que ele queria? Ver quem era Jesus. Então ele decide, olha, eu sei por onde esse Jesus vai passar, e eu sei que lá tem uma árvore bem alta, a minha estatura não vai me impedir de conquistar aquilo que eu quero. Isso fala muito do caráter dele, fala muito do seu caráter, que ele nunca deixou que nada ficasse entre ele e aquilo que ele queria. Ele nunca permitiu que nada, nem ninguém, ele nunca permitiu nem o relacionamento com seus patrícios, com seus irmãos, abrir mão disso. Estou disposto a abrir mão disso para me tornar quem eu quero ser. Eu quero ser um cobrador de impostos e não apenas um cobrador de impostos. Eu quero ser grande. Um pequenininho que queria ser grande e que sempre lutou para conseguir aquilo que queria. Estava disposto até mesmo a abrir mão do seu relacionamento com Deus. Para eu conquistar, para eu realizar, para eu estar bem profissionalmente, eu estou disposto a abrir mão também do meu relacionamento com Deus, me tornando impuro. Quem subirá ao Monte Santo de Sião? E quem ali permanecerá? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro.
Só pode estar na presença de Deus quem tem um coração puro. Então ele estava disposto a ficar impuro desde que ele ganhasse, desde que ele conquistasse. Então quando Lucas fala a respeito disso, que ele era pequenininho, mas ele tentando ver Jesus, não conseguia por causa da multidão, porque ele era pequenininho, e isso fala muito do seu caráter. Ele vai e sobe numa árvore. Eu quero ver quem é Jesus. Nada vai me impedir de conquistar aquilo que eu quero ver quem é Jesus. Eu quero ver quem é esse homem que está passando pela cidade, que uma grande multidão segue. Eu quero ver quem é esse homem, que é cercado e rodeado. Eu já ouvi falar algumas coisas a respeito dele, mas eu agora quero ver. E nada vai me impedir de ver Jesus. Como nada me impede de realizar aquilo que eu quero. A gente percebe um pouquinho do traço de quem era Zaqueu, de acordo com a Bíblia diz. Homem rico, profissionalmente bem-sucedido, mas relacionalmente mal-sucedido. Um homem que achava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada, porque só tem tudo quem tem o Deus, que é dono de tudo. Um homem perdido, e não sabia que estava perdido, até o dia em que ele se encontrou com esse Jesus. Vamos imaginar agora, lá atrás, vamos imaginar como foi a vida de Zaqueu. Zaqueu nem sempre foi perdido. Zaqueu agora, como publicano, ele era conhecido como injusto. Como publicano, como cobrador de impostos, ele era conhecido como impuro. Injusto e impuro. Mas nem sempre foi assim. Vamos voltar alguns anos, por mais que a Bíblia não relate, mas vamos imaginar. De repente, um casal, eles descobrem que estão grávidos. E ali, irmãos, quem é papai, quem é mamãe aí, né? É uma maravilha, é uma bênção de Deus quando a gente descobre que a gente está grávido. O casal fica grávido, não é só a mulher, é o casal que fica grávido. E ali a gente começa a projetar coisas boas para o nosso filho, para a nossa filha, para aquilo que Deus vai mandar. Já desde o ventre a gente começa a abençoar, sim ou não? A gente começa a profetizar, vai ser bênção de Deus, vai ser homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, vai ser ungido do Senhor, vai ser um instrumento usado nas mãos de Deus. E esse casal se encontra grávido. Aí de repente chega o dia do nascimento. Aquela expectativa, não tinha ultrassom, não existia ultrassom. E como bons judeus, com certeza eles não faziam o teste da colher, não faziam esse negócio. Eles sabiam que a adivinhação é coisa do capiroto. Vamos esperar. E nasce, na hora que nasce, irmão, nasce um menininho. Ah, que maravilha dentro da cultura. Nasceu um machinho, é o primogênito, quem sabe ele fosse o primogênito. Aí nasceu um homenzinho, ai que bênção. E agora, com todo o cuidado do mundo, eles escolhem o nome da criança. Porque o judeu, ele prezava e tinha todo um cuidado, todo um zelo para escolher o nome da criança, porque eles acreditavam fielmente que o nome iria influenciar, sem sombra de dúvida, na formação, no caráter, na personalidade, naquilo que aquela criança iria ser. Tome cuidado com o nome que você coloca no seu filho. Tome cuidado com o nome que você coloca na sua filha. Às vezes você coloca um nome que significa maldição, e todas as vezes você pronuncia o nome da criança, está amaldiçoando. Era esse cuidado que ele tinha. E eles vão e decidem, o nome dele vai ser Zaqueu. O nome dele vai ser? O nome dele vai ser? E o que significa Zaqueu? Zaqueu significa duas coisas. Zaqueu significa
justo. E Zaqueu significa puro. Olha o que os pais estavam dizendo para aquela criança: já nasceu, vai ser Zaqueu, ele vai ser um homem justo, ele vai ser um homem íntegro, ele vai ser um homem honesto. E isso fala de quê? Relacionamento entre as pessoas. Os pais preocupados para que ele fosse e crescesse e fosse uma bênção. Não, vai ser Zaqueu, porque o nome Zaqueu significa justo, e ele vai ser um homem honesto, vai ser um homem íntegro, vai ser um homem reto, vai ser um homem certo na sociedade. E não apenas justo, mas o nome dele também significa puro. Além de se relacionar bem com as pessoas, além de se relacionar bem com seus irmãos, ele também vai se relacionar bem com Deus. Porque eu volto a dizer o que o salmista diz: quem subirá ao monte santo de Sião, e quem ali permanecerá? Quem habitará na presença do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Então os pais daquela criança, desde pequenininho, ensinavam esta criança o temor do Senhor. Ensinavam que os mandamentos se resumem a 2: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que eles chamavam o nome Zaqueu, eles estavam dizendo: você é justo e você é puro, você se relaciona bem com as pessoas e você se relaciona bem com Deus. Você pode entrar na presença de Deus e ali permanecer. Mas nós sabemos, irmãos, que o inimigo vai tentar de tudo destruir aquilo que Deus vem construindo, abater aquilo que Deus está edificando, derrubar aquilo que Deus está levantando. Você é uma bênção do Senhor. Vou falar de novo: você é uma bênção do Senhor, escolhido por Deus e projetado pelo Senhor. E Deus tem um plano lindo na sua vida, na nossa vida, como tinha na vida de Zaqueu. Mas em um determinado momento da vida de Zaqueu, ele se perdeu. Em um determinado momento da vida dele, ele começou a trilhar outros caminhos que não eram os caminhos de Deus. Ele começou a trilhar um outro caminho que, sem sombra de dúvidas, não fazia parte da sua identidade. Olha que interessante, ir para o caminho de publicano era completamente contrário àquilo que dizia o seu nome. E é justamente isso que o inimigo tenta fazer comigo e com você, ir num caminho contrário daquele caminho que Deus tem para as nossas vidas. E ele vai usar de todos os meios, de todas as formas, inclusive formas que são tão sucintas, que às vezes nós nem percebemos. Por isso que o Senhor nos ensina que devemos orar pedindo discernimento de espírito. Em qual momento Zaqueu se perdeu nesta caminhada? Sem sombra de dúvida, ninguém se perde do dia para a noite. É um processo. E quando o escritor fala que ele era um homem de pequena estatura, um baixinho, o Espírito Santo soprou ao meu ouvido algo que tem sido muitas vezes, não quer dizer necessariamente que porque disseram, porque falado, nós estamos prontos a definir. Não, mas se nós permitirmos entrar aquilo que eu vou dizer aqui agora, isso pode causar um grande problema na nossa vida e na formação do nosso ser. Zaqueu, vamos imaginar, dentro dessa linha de raciocínio, Zaqueu começa a ir para a escola com os coleguinhas. Os coleguinhas vão crescendo e Zaqueu, pequenininho.
Os coleguinhas vão esticando, aí tem uns coleguinhas igual lei, gigante, varapau, aleluia. Até esse termo vai encaixar bem no que eu vou falar. Mas aqui é o pequenininho. Sabe aquele pequenininho? Aí de repente muita gente, não só os coleguinhas da escola, mas muita gente, começa o quê? Ah, não tem jeito, é o apelidar, né? É o apelido. Hoje está muito na moda essa questão do bullying, mas a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, realmente. Está lá o pequenininho. Aí Zaqueu, ao invés de ser chamado de Zaqueu pela sociedade, pelos amigos, ao invés de começar a ser chamado de justo, e ser chamado de puro, ele começa a ser chamado pelo um apelido. Olha o Tampinha. Sei lá no Ceará ia chamar, olha o toco de amarra-jegue. Eu sou de lá, eles usam esse termo para quem é baixinho, toco de amarra-jegue. Amarra o jegue, pequenininho. Está chegando o mergulhador, o limpador de aquário, mergulhador de aquário. Pintor de rodapé. E às vezes a gente ri dessas coisas, irmãos. E às vezes fala de uma forma brincando, mas o inimigo pode pegar essas questões. E ali começar a abrir uma ferida no coração da pessoa, e às vezes a pessoa não deixa transparecer, mas está ali ferindo, porque o inimigo, ele é mestre para quê? Colocar complexos de inferioridade. Todo mundo crescendo, ele continua baixinho. Todo mundo já entrando até para começar a namorar, e ele não consegue nem uma namorada, porque é mais baixinho do que os outros, e acha que não tem idade ainda para isso, e as coisas vão acontecendo, e aquilo ali vai. E nós vemos uma característica muito interessante nele, alguém que decidiu se tornar grande a qualquer preço, talvez para mostrar para a sociedade que era capaz, talvez para querer provar para alguém, que tanto zombou, que tanto menosprezou, que tanto botou para baixo, e entra nesse engano do inimigo. É para aqui que o Espírito Santo quer nos trazer nesta noite. Quantas pessoas, sem perceber, estão começando a trilhar um caminho que não é o caminho do Senhor, por causa de uma palavra que foi dita ao seu respeito lá atrás. Alguém chegou e disse para você que você não seria nada, que você não seria ninguém, que você é pobre, que você é feio, que você é dessa cor, que você é assim, que você é assado. Hoje vivemos, irmãos, principalmente tantas mulheres. Existe um padrão de beleza estabelecido pela sociedade, e começa os lançamentos complexos de inferioridade, porque não tem o corpo tal, porque não tem a altura tal, porque não tem o cabelo tal. Você foi criado perfeito. Você é perfeito, você é perfeita, você é uma bênção de Deus. Quem te criou, irmãos, te criou perfeito, do jeito que você é. Só que o inimigo muitas vezes tenta colocar esses complexos, e eu fico imaginando que foi aqui que Zaqueu começou a se perder. Já que não me aceitam do jeito que eu sou, vou ser cobrador de impostos e vou me impor sobre eles. Já que não me aceitam como eu sou, quem mandou Deus me fazer desse jeito? Eu viro as costas para Deus e vou mostrar até para Deus que eu posso ser grande, que eu posso conquistar e realizar, me estabelecer. Eu não preciso de Deus para ser rico, eu não preciso de Deus para ter nada. E realmente, irmão, a gente não precisa disso não. Se você for esforçado, se você tiver sangue no olho, você vai conquistar um bocado de coisa aí. Mas conquistar sem Deus é fardo, é peso, é sofrimento, porque aquilo que Deus dá não lhe acrescenta dores. Aquilo que vem de Deus vai ser sempre bênção, e aquilo que é conquistado sem Deus se torna sempre maldição. A gente vê, irmãos, o inimigo, e não é de hoje. Davi nasceu, irmãos, dentro de uma cultura. Ele nasceu, a Bíblia diz que ele era
ruivo. Ele era ruivo. E nascer ruivo naquela época, irmãos, era ser considerado amaldiçoado. Imagina. A Bíblia diz que ele era um sujeito belo, bonito, ruivo. Só que era ruivo. E os complexos começaram, o inimigo tentando colocar esses complexos na sua vida desde dentro da sua própria casa. No dia que Samuel chegou na sua casa para dizer: olha, o Senhor me trouxe aqui para ungir um rei aqui. Na sua casa, Jessé, tem um filho seu que vai ser rei de Israel. O Senhor já sondou, o Senhor já me disse, é um que tem um coração segundo o coração dele, e ele me trouxe aqui. Aí o que é que o pai faz? Traz todos os filhos, menos Davi. Porque nem o pai acreditava nele. Não, todos os outros filhos, aquele ali é ruivo, aquele ali é amaldiçoado. Trazem todos os filhos. Até Samuel, não, tem mais alguém aí, porque não é nenhum desses. Aí o pai, tem Davi. Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolheu os pequenininhos, sabe? Para quebrar paradigmas, para quebrar conceitos. Aí traz Davi, aí lá vem o ruivozinho, o vermelhinho, aleluia. Aleluia. Na hora que vem, Senhor, Samuel, pode ungir, que é esse aí. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele: Deus te escolheu. Fala para o outro: Deus te escolheu. Aleluia. Fala para ele assim: você é perfeito. Você é perfeito. Você é perfeita. Porque foi criada por Deus. Foi criado por Deus. Aí nós vemos, sabe, talvez na sua juventude, chamado por apelidos, chamado por outros nomes e não o seu, e agora depois de velho também chamado por outro nome menos o seu. Ele era chamado de publicano, cobrador de impostos. É interessante, irmãos, os publicanos, eles eram tão odiados pelos seus, que você vai perceber na Bíblia, quando você lê, existem várias passagens que diz assim: esse come com publicanos e pecadores. Não tem só pecadores. Eles consideravam os publicanos pior do que os pecadores. Quando Zaqueu passava, olha o publicano, olha o ladrão, olha o injusto, olha o impuro. Porque o mundo e o diabo te chama pelo teu pecado, te chama pela tua queda, te chama pela tua ruína, ou te chama por nomes que não são os seus nomes. Zaqueu, irmão, não aceite em nome de Jesus. Não aceite em nome de Jesus. Se submeta ao que Deus diz ao seu respeito. Você é príncipe, você é princesa de Deus. Você é ungido do Senhor, criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vemos o próprio Davi agora na hora que vai enfrentar o Golias. É interessante que quando Davi vai enfrentar o Golias, se você ler em 1 Samuel capítulo 17, na hora que Golias vê Davi, sabe de que Golias chama Davi? Quem é esse ruivo? Olha para você ver, querendo colocar em Davi um complexo de inferioridade, por causa da sua cor. E aí nós vemos nos dias de hoje do mesmo jeito. Às vezes por causa da nossa raça, entre aspas, que na verdade não tem raça, nada, todo mundo é igual. Por causa da nossa cor, por causa da nossa nacionalidade. Às vezes porque a gente é do Ceará, às vezes porque a gente é da Paraíba.
sou curado e sarado. Aleluia. Porque a gente não tem um padrão tal. Porque a gente não tem um estudo tal. Aí o inimigo vem dizendo: você não vai ser nada. Você não vai ser ninguém. Você não vai chegar em lugar nenhum. Aí às vezes a pessoa começa a se perder. E nessa ânsia de querer provar para os outros, se esquece da sua identidade, se esquece de quem você é. Eu quero te dar uma palavra nesta noite: você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Você já foi escolhido, chamado e separado por Deus. Não se engane. Zaqueu está lá. Vou subir na árvore, porque nada vai me impedir, como nunca ninguém me impediu. E eu vou subir nessa árvore. Nunca me preocupei com o que dizem ao meu respeito, mesmo estou nem aí. Eu vou ver quem é esse Jesus. Jesus está passando. Na hora que Jesus chega perto, vê Zaqueu em cima da árvore. A Bíblia diz que ele olha para cima. Ou seja, ele olha para Zaqueu. Assim como Jesus está olhando para você nesta noite. Assim como Jesus está olhando para nós agora neste momento. Jesus olha para ele e diz para ele assim: Zaqueu. Zaqueu. Só de ser chamado pelo nome, irmão, alguém que desde a sua infância ninguém lhe chamava pelo nome, alguém que agora já depois de velho era taxado por publicano, era taxado por ladrão, era taxado por injusto, ninguém lhe chamava pelo nome, mas Jesus vem e fala: Zaqueu. Ou seja, naquele momento o Senhor já estava quebrando uma cadeia, já estava quebrando um grilhão, já estava ali começando a quebrantar o coração daquele homem. Epa, ninguém me chama pelo nome. Quem é este que me chama pelo nome? Este é Jesus, este é o Senhor que me conhece e te conhece, mesmo quando nós ainda estávamos no ventre, e sabe quem realmente nós somos, e nunca vai nos chamar pelo pecado, pelo erro, pelo engano, mas vai chamar pela nossa própria identidade. Filho de Deus, amado do Senhor. Este também é filho de Abraão, ou seja, este também é filho de Deus. Zaqueu. Desce depressa. Hoje eu vou ficar na sua casa. Você não consegue entender a profundidade disso, só lendo assim. Quem é este? Ele queria saber quem era Jesus. E ali Jesus estava se apresentando para ele: eu sou aquele que te chama pelo nome, que te conhece, que te sonda e sabe que você não é injusto e que você não é impuro. Você é justo, você é Zaqueu. Seu nome significa justo, seu nome significa puro. Você foi chamado para se relacionar com Deus e se relacionar com os homens. Então o Senhor vai e demonstra na prática o que é ser cristão, o que é ser Cristo, o que é ser Deus. Quando diz assim: desce depressa, que eu vou ficar na sua casa. Os judeus não se relacionavam com os publicanos, mas Jesus era mais do que judeu, Jesus era Deus, e Jesus veio para quebrar paradigmas, Jesus veio para dizer: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se ninguém se relaciona contigo, eu estou disposto a me relacionar com você, Zaqueu. Se as pessoas fogem de você, eu quero ir para a sua casa. Se as pessoas viram as costas para você, eu abro os meus braços e eu quero me sentar à mesa com você, e nós precisamos conversar. Aleluia. Uau! Aquele homem que era rejeitado pelos fariseus, aquele homem que era rejeitado pelos líderes religiosos, aquele homem que era desprezado, o Senhor veio para esse, porque o Senhor sabia que ele não era aquilo que estava vivendo. O que ele era é aquilo que Deus havia escrevido para ele e para a vida dele: justo e puro. Zaqueu,
Eu quero me relacionar com você. Ali, olha o que o Senhor estava restabelecendo. O mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, se relacionar com Deus. E se relacionar com os homens. Se relacionar com o próximo. Eu vou para a sua casa. O Senhor está dizendo para você aqui, jovens que aqui estão. O Senhor está dizendo, eu quero ir para a sua casa com você. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua vida. Mas nunca ninguém olhou assim para mim. Jesus olha diferente. Mas nunca ninguém falou assim comigo com tanto carinho, com tanto respeito. Entre os judeus eu não sou aceito porque eu vendi. Eu os traí. Entre os romanos eu sou considerado uma casta inferior. Eu estou perdido. Você está perdido, Zaqueu, mas hoje eu te encontrei. Eu vou para a sua casa. Eu vou para a sua casa. Jesus não falou, não perguntou o que ele fazia. Jesus não apontou. Não. Zaqueu, desce depressa. Eu estou precisando me hospedar e eu quero me hospedar na sua casa. Tanta gente melhor do que nós, irmão. Ó, e muito melhor. Mas tem muita gente muito melhor do que a gente. Mas muito melhor do que a gente. E Jesus diz para nós, eu quero ir para a sua casa. Posso ouvir um glória a Deus? Ou você é bom o suficiente para não receber Jesus? Porque existem pessoas que são assim, a Bíblia também fala. De pessoas que Jesus diz, eu vou para a sua casa. Ele vai, não, o senhor não convém que o senhor vai na minha casa não. Libera só o milagre, eu não quero o senhor na minha casa. Libera só a benção aí, eu não quero o senhor na minha casa. Zaqueu naquele momento, irmãos, ele tomou um choque. Ele queria ver quem era Jesus. E com uma simples palavra, Zaqueu, só com essa frase, Zaqueu, desce depressa. É para hoje, não é para amanhã. É imediato, chamar de Deus para nós é agora. Desce, Zaqueu, chama pelo nome, ele chama pelo nome. Eu não quero saber se você é publicano, se você é alto, se você é baixo, se você é preto, se você é branco, se você é daqui, é dali, de onde você veio, se você é rico, se você é pobre, se você tem formação em faculdades ou não tem, não quero saber se você tem teologia, não. Desce depressa. Eu quero ir para a sua casa. O Deus que se relaciona. E o que Zaqueu fez? Apressando-se, desceu. Uau! E o recebeu com alegria. E o recebeu como? Se coloque no lugar de Zaqueu. Se você se colocar no lugar de Zaqueu, você vai entender a alegria que aquele homem sentiu. Aquela mesma coisa, irmão, daquele leproso que quando se jogou aos pés de Jesus e lançando-se aos pés de Jesus, ele disse assim para Jesus, Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar. A Bíblia diz, e Jesus tocando nele, disse, seja curado. Jesus não precisava tocar, Jesus precisava lançar só uma palavra. Mas Jesus sabia que aquele homem precisava mais do que uma cura física. Jesus sabia que aquele homem precisava de uma cura na alma. Por quê? Porque a lepra, além de ser uma doença terrível, impedia que as pessoas se relacionassem, se tocassem. Então Jesus, eu te toco. Se ninguém toca, eu toco. Se ninguém se relaciona contigo, eu me relaciono. Com a palavra, aquele leproso foi curado, as suas curas físicas, mas com o toque, a sua alma foi transformada e foi curada. É isso que Jesus faz. É isso que Ele faz a obra por completo. Um grande milagre, irmãos, e o maior de todos os milagres acontece aqui. Nós não vemos uma cura, nós não vemos aqui um cego, não. Nós vemos um pecador arrependido que abriu o coração para Jesus com muita alegria e recebeu a salvação. Ele desce com alegria. Por que com alegria? Jesus me chamou pelo nome, me aceitou como eu sou. Ele não disse nada
nada, que eu tinha que deixar isso, que eu tinha que deixar aquilo. Não, 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 não. Ele só disse: desce depressa, eu vou entrar na sua casa. Sabe o que ele fez? Não vou perder essa oportunidade. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Os líderes religiosos e boa parte da multidão, os crentino. Quem é esse? Os defensores da moral, da santidade. Quem é este? Que se assenta com publicanos e pecadores. Quem é esse? Fala a mesma coisa do fariseu que recebeu Jesus na sua casa, mas não recebeu Jesus com alegria, não. Esse aqui recebeu Jesus com alegria. Aquele fariseu não ungiu a cabeça de Jesus. Esse com certeza fez tudo e mais um pouco. Não beijou Jesus, não lavou os pés de Jesus. Aí entra um pecador e se joga nos pés. Um pecador, irmão, se joga nos pés. Aí o camarada diz: né, esse não é profeta não, porque se fosse profeta sabia quem estava tocando o pé. Quem é esse? Irmãos, nós não vemos Jesus respondendo. Quem responde é o próprio Zaqueu. Nós vamos ver depois o Senhor Jesus falando depois de Zaqueu. Mas quando eles perguntam: quem é esse? Quem é esse que ousa, que se assenta? E Zaqueu se levanta. Porque, irmãos, nós não precisamos dizer que temos frutos. Os nossos frutos é que falam por nós. Diga glória a Deus. Os nossos frutos que devem falar. Na hora que falam, Zaqueu se levanta e diz assim: Senhor, na frente de todos: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Característica de quem é salvo: se compadece, porque tem a característica de Deus, do Senhor. Sabe que tudo é para Deus, tudo é para o Senhor. Senhor, metade dos meus bens dou para os pobres. E outra coisa, Senhor, se eu roubei alguém, olha o Senhor restaurando a identidade, irmãos. Olha o Senhor restaurando a identidade. Vou dar. Está falando de se relacionar. Eu não posso estar alegre tendo tanto se alguém está faltando do meu lado. Isso é relacionamento, isso é empatia. Amém? Eu posso fazer algo com meu irmão, então vou fazer. E ele diz assim: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O que a palavra diz. Olha a identidade sendo restaurada. Meu nome é Zaqueu, Senhor. Eu entendo que Zaqueu é justo. Ele é honesto. Ele é íntegro. Ele é reto. Aí Jesus, depois que vê isso, hoje entrou salvação nesta casa. Como eu sei que eu sou salvo, irmãos? Quando os frutos da salvação são refletidos através de mim, de uma forma muito natural. Entenda uma coisa: o nosso trabalho é só abrir a porta para Jesus. E é Ele quem faz a obra de uma forma sobrenatural e natural. Tem muitas pessoas: eu não vou ser crente porque eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo. Preocupa não, cara, quem faz a obra é o Senhor. Depois que eu deixar isso eu vou. Não é a gente que faz, quem faz é o Senhor. E quando é o Senhor fazendo, irmãos, é sobrenatural. Eu vejo tantas pessoas lutando aí com vícios de drogas, vício de bebida, vício de cigarro. No dia que eu abri o meu coração para Jesus, Jesus só fez assim, me tirou daqui e colocou aqui, nunca mais. Pensa num camarada perdido.
Mas do mesmo jeito que Jesus foi lá em Zaqueu e olhou com olhar de misericórdia, Ele foi lá onde eu estava também, lá perdido, e Ele olhou com olhar de misericórdia: estou te dando uma chance, deixa eu entrar. E eu falei: Senhor, eu não mereço, você entra. Isso é graça, favor imerecido. Alguém que era dependente químico? Nunca mais. Pastor, mas nem vontade? Nem vontade. Pelo contrário, dava um sentimento de tristeza tão grande quando eu via as pessoas aprisionadas naquilo. Orava e clamava: Senhor, do mesmo jeito, que sejam livres, que sejam libertos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você está aqui nesta noite meio perdido e nem sabe, querendo mostrar para os outros uma coisa que, querendo provar, por causa de coisas, você não tem que provar nada para ninguém. Você só tem que escutar a voz de Deus, entender quem você é em Deus. Chega de complexos, irmãos. Chega de traumas. Chega de viver por causa de feridas que foram feitas lá no passado, e isso vem te moldando, te conduzindo até hoje. Não caia nesse engano. O Senhor te chama pelo seu nome hoje. Fecha os teus olhos. O Senhor te chama pelo seu nome hoje. O Senhor te chama de príncipe. O Senhor te chama de princesa. O Senhor te chama de Israel de Deus. O Senhor te chama de menina dos olhos de Deus. O Senhor te comprou, o Senhor te lavou, o Senhor te remiu. Você é precioso demais. Você não tem que ser a cópia de ninguém. Você tem que ser você. Mas tem que ter o cabelo dessa cor. Nada, cara, para com isso. Você tem que ser você. Você tem que ser você. Mas tem que ser assim, tem que... Não, você tem que ser você. Eu tenho que ser eu. Deus me criou perfeito, aleluia. E eu vivo para a glória dEle, vivo para a honra dEle. A gente vê às vezes competição dentro da família, irmãos. Pessoas trazendo problemas para dentro de casa. Cunhada competindo com cunhada, cunhado competindo com cunhado, irmão com irmão, brigando para mostrar que vai ter grana, para mostrar que vai não sei o quê. Cai nesse engano, não. Viva a sua vida. Descubra em Cristo quem você é e viva para Ele, para a glória dEle. Quantas pessoas hoje, por causa de uma palavra que foi dita lá atrás, não conseguem mais se expressar em público, não conseguem mais se colocar à disposição para serem usados por Deus, porque um dia falaram que você fala errado, que você fala... Seja curado hoje. Seja livre desse trauma hoje, em nome de Jesus. Mesmo que vai falando errado, fala errado de Jesus. Aleluia. Tem hora que eu dou umas assassinadas aqui no português, que só o Senhor para ter misericórdia. Eu peço a Deus, Deus tenha misericórdia e dá uma segurada nos ouvidos dos irmãos, que isso não atrapalhe a verdade que é a tua palavra. Mas não vou deixar de falar, não vou deixar de dizer, não vou deixar de falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Você é especial. Amém? Você é especial desse jeito. Você não tem que ser igual aos outros. Para com isso. Para com isso. Viva para Deus, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor nesta noite, Deus. Eu sei que temos clamado a Deus por esta cura, acerca deste momento que nós estamos vivendo, desse vírus. E às vezes deixamos, Senhor, de orar e de tratar acerca de outras enfermidades que tem, meu Pai, aprisionado tantas vidas. Quantos filhos do Senhor, ó Deus, que foram escolhidos, separados, lavados e remidos pelo Senhor, que são especiais, mas já não conseguem mais enxergar isso, por causa de complexo, Senhor, de inferioridade, por causa de palavras que foram ditas ontem, Senhor, ou quando eram crianças, por causa de momentos difíceis que passaram, não conseguem mais viver a plenitude do Senhor.
Quantas pessoas por causa disso, Senhor, abriram mão do relacionamento com os irmãos, abriram mão do relacionamento com o próximo, Senhor, por causa disso, Senhor. Outros que abriram mão, meu Deus, até mesmo do relacionamento com o Senhor. Meu Deus, nós abrimos mão do relacionamento do Senhor quando nós deixamos de viver o que a Tua palavra diz e passamos a viver o que os outros dizem, o que o inimigo diz, Senhor. Eu oro ao Senhor, meu Deus, que da mesma forma que Zaqueu naquele dia pôde olhar nos olhos do Senhor, e com aquela frase, Senhor, a sua vida foi transformada, meu Deus. Com aquela atitude de Jesus, olhar para ele, chamá-lo pelo nome e dizer: eu vou morar com você, eu vou ficar na sua casa, eu vou ficar hospedado na sua casa, mesmo você sendo, eu vou. Demonstrando o seu amor, meu Pai, demonstrando o quão gracioso é, porque o Senhor queria salvar e buscar aquele que havia se perdido. Zaqueu, Senhor, por causa de alguma coisa durante a sua vida, ele se perdeu, mas ele foi reencontrado. E que todos nós, Pai, sejamos a cada dia reencontrados em Cristo Jesus, reencontrados pelo Senhor, pelo seu amor, em nome de Jesus. Que amor é esse, que amor é esse, que eu não entendo. Aleluia. Que amor é esse, que amor é esse, que eu não entendo. Que amor é esse, que amor é esse, que eu não entendo. Que amor é esse, que amor é esse, que eu não entendo. Que conquistou meu coração, quebrou minhas razões, me esvaziou de mim. Que conquistou meu coração, quebrou minhas razões, me esvaziou de mim. Que conquistou meu coração, quebrou minhas razões, me esvaziou de mim. Que conquistou meu coração, quebrou minhas razões, me esvaziou de mim. Com seus olhos fechados, coloque a sua mão direita à altura do seu coração. Jesus está dizendo para você nessa noite: deixa eu entrar. Eu quero entrar e eu quero sarar todas as feridas que existem aí. Deixa o Senhor entrar. Deixa o Senhor entrar. E essa palavra é para todos nós. Deixa o Senhor entrar. Essa palavra é para todos nós. Deixa o Senhor entrar hoje aí. Ele quer entrar. E lá no nosso interior Ele quer fazer esta obra de cura da alma por completo. Porque nós não seremos conduzidos e guiados por complexos, por traumas, por lixos que foram jogados lá atrás. Não, 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 não. Nós vamos viver a plenitude da glória de Deus, se relacionando com Deus, e se relacionando com o próximo, se relacionando com os irmãos. Você não vai fugir mais, você não vai se esconder mais. Não, 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 não. Você vai se relacionar. Quem quer que você fuja, quem quer que você se esconda, é o inimigo. Não, deixa o Senhor entrar. Se relacione, se relacione, supere, supere. Você é muito mais do que falaram de você. Você é muito mais. Você é especial. Você é especial. Deus te ama demais. Deus me ama demais.
Nós vamos viver segundo o que Deus diz. Entra, Senhor, e faz a obra por inteiro. Não permita jamais que sejamos guiados e conduzidos pelo engano. Nos dê sabedoria e discernimento de espírito, Senhor. Viver querendo provar para os outros é um fardo muito pesado. Você não tem que provar nada para ninguém. Você só tem que viver o que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. E são planos de bem e não de mal, para vos dar um fim que o Senhor deseja. Se você concorda, diga amém e bata palmas e glorifique a Jesus.